desejo, né? A gente continuar sempre ao lado do Senhor. Ok. Semana passada nós falamos, né, a forma como Davi foi maltratado pelo homem que ele esperava que fosse como um pai para ele, e ele respondeu que ele sempre estava tentando provar, né, e recuperar, vamos dizer assim, aquele relacionamento que ele tinha com Saul. Então, vamos ler de novo a passagem de 1 Samuel 24, 6 e 7. Vou ler, tá? 1 Samuel 24, 6 a 7. Então disse aos seus homens: O Senhor Deus me livre de fazer algum mal ao meu senhor, que ele escolheu como rei. Eu não devo atacá-lo de jeito nenhum, porque ele é o rei escolhido pelo Senhor. Assim, Davi convenceu seus homens de que eles não deviam atacar Saul. Então, Saul levantou-se, saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Então, ele pensou, né, que Saul, pelo fato dele ter deixado, não ter feito nada contra eles, que ele voltaria a ter estima, né, pelo Davi. Mas, mais tarde, ele soube que Saul ainda queria destruí-lo. Então, mas apesar disso, Davi se recusou a levantar a mão contra alguém que estava tentando tirar a sua própria vida, mesmo que Deus tivesse colocado o exército inteiro para dormir e o outro companheiro dele querendo acabar com a vida de Saul porque estava perseguindo a eles, né? Davi, então, entendeu que Deus estava usando tudo aquilo para testar o seu coração. Quando ele colocou o exército adormecido, né? Davi entendeu que Deus queria ver aquilo que estava no coração de Davi, se ele mataria para estabelecer seu reino, sendo da mesma forma do estilo de Saul, ou se ele permitiria que o Senhor estabelecesse o seu trono em justiça para sempre. Então, eu coloquei o título ali de Errantes Espirituais, né? Como nascem, então, esses errantes, tá? Só terminando ali sobre a questão de Davi, Romanos 12, 19, né? Fala ali que a vingança pertence ao Senhor e Ele vai retribuir. Então, a gente não precisa ficar preocupado de fazer a vingança, né? Quando alguém, tipo, te machuca ou te fere, quando alguém te abandona, quando alguém te ofende, né? Então, Davi passou por esse teste para ver se seu coração estaria realmente confiando em Deus, tá? Então, Deus testou essa obediência quando coloca algumas situações difíceis. Ele também faz isso com a gente. Aí, quando nós ficamos ofendidos, né? Quando Deus parece que coloca nas nossas vidas líderes que não são muito bons, e muitos acabam ficando ofendidos por causa que aquele líder
não nos incentiva, não nos protege, não nos dirige. Então, muitos acabam se afastando, por exemplo, da igreja, e acabam querendo encontrar uma nova igreja para poder conhecer um novo líder, alguém que possa atender suas necessidades. Então, quando esse líder o ofende, muitas pessoas acabam se afastando e se tornando errantes espirituais. Errantes, vocês entendem, né, essa palavra? É uma pessoa que não tem, vamos dizer, fica vagando, né? Uma pessoa que não tem um lugar próprio. Então, eu usava, no começo do meu ministério, eu usava um termo diferente, sabe? Falava assim, esses são os crentes que ficam borboleteando. Eu usava essa expressão porque a borboleta vai onde tem o néctar, né, da flor, e vai lá e tira o néctar da flor. Então, ele fica aí de flor em flor, né? Então, eu ficava falando, alguns crentes são assim, fica borboleteando, eles não têm um lugar fixo, né? Eles ficam buscando, esse pastor tem uma mensagem boa, então, mas não necessariamente porque ele foi ferido, né? Não necessariamente. Alguns gostam mesmo de novidades, aí fica indo de igreja em igreja e acabam não tendo um lugar específico para estar assim servindo ao Senhor, né? Então eu falava isso. Esses são os crentes que ficam borboleteando. Alguns porque foram ofendidos, aí acabam buscando outros lugares. Não sei, para mim é um pouco difícil de entender isso, porque eu nunca tive essa vontade, sabe? Meu senso de família, de casa é muito mais forte, então eu nunca, mesmo nos tempos difíceis, vamos dizer assim, em que eu também passei, nunca pensei, falei, olha, vou sair dessa igreja e vou para uma outra igreja. Nunca pensei assim, mas muitos, gente, não é poucos, não, muitos acabam ficando ofendidos por algumas coisas que a liderança faz e acabam saindo e acabam se tornando errantes espirituais, tá? Como que Deus pode, então, né, talvez alguns pensam, como que Deus pode usar esses líderes tão corruptos? Olha, não são poucos também, não. Infelizmente, né? Por que que Deus coloca pessoas sobre autoridade, né, de líderes que cometem erros graves e até de líderes maus? Talvez alguns já pararam para pensar. Hoje nós vamos ver sobre a vida de Samuel. O profeta Samuel. Vamos abrir lá em 1 Samuel. A gente vai ver ao longo do capítulo 2 até o capítulo 5. Tá? Então, vamos abrir lá. 1 Samuel. Então, o Samuel foi aquele filho que Ana tanto desejou, né? E orou, esperou por ele. E quando Deus atendeu o seu pedido, Ana ficou tão feliz que consagrou a vida de Samuel para Deus, tá? Então, quando ele foi desmamado, né? Quando ele já estava maiorzinho, Ana levou ele para o profeta Eli, o sacerdote Eli, e então o Samuel cresceu, né, e foi treinado, vamos dizer assim, pelo sacerdote Eli e seus 2 filhos.
O sacerdote Eli já era corrupto, e os seus filhos eram piores do que seu pai. Eles tiravam as ofertas por meio de manipulação e através da força, e praticavam fornicação com as mulheres que se reuniam à porta do tabernáculo. Então, eles eram homens de Deus, mas eram totalmente, assim, já sem, vamos dizer assim, sem ligação com Deus, né? Porque mesmo, olha só, o Eli, ele não conseguia nem perceber a busca das pessoas por Deus, porque quando Ana estava lá orando pelo Samuel, ele confundiu a Ana com uma mulher bêbada, porque ela estava no desespero, assim, na busca mesmo por Deus, e como os lábios dela falava sem, tipo, mexia sem som, ele achou que ela estava bêbada, mas ela estava na presença de Deus, né? Então, para você ver como Eli já estava totalmente fora, assim, daquilo que se espera de um homem de Deus, né? Mas Samuel cresceu lá. Pensa, né? Se você tivesse lá no lugar de Samuel, e imagine Eli como um pastor, né? O sacerdote, ele era o homem, ele era o ministro de Deus que devia estar servindo, e eles sendo tão insensíveis, né? As coisas do Espírito, que não podiam perceber o mover de Deus, e tão carnal, né? Fala que Eli já estava tão gordo, porque eles eram muito carnais, comiam dos sacrifícios que eram oferecidos, que eram para Deus, eles mesmos pegavam as melhores partes e comiam, né? Ou seja, se você tivesse lá no lugar de Samuel, um jovenzinho que estava começando a trilhar, né, os caminhos de Deus, para ser treinado por esses líderes corruptos, vamos dizer assim, né? Muitos se sentiriam ofendidos e teriam procurado outra igreja, né? Mas vamos ver como é que Samuel respondeu a esse estilo de líderes que estavam sobre ele. 1 Samuel 3:1, alguém pode ler? Eu vou ler. Então vai. Pode ir. Quem vai? Você. Samuel 3:1. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor, e as visões também eram muito raras. Então, mesmo no meio de tudo aquela corrupção, mesmo no meio daquelas maldades, vamos dizer assim, que aqueles líderes estavam cometendo, fala ali que não tinha muita palavra de Deus, não tinha muita visão, porque eles não estavam ligados com Deus. Mas Samuel servia ao Senhor perante Eli, né? Samuel, mesmo assim, no meio daquela corrupção toda, ele escolheu servir a Deus e servir, né, a esses líderes. Mesmo que naquela época não tinha muita palavra e não tinha visão, Deus até parecia distante dessa comunidade hebraica. Parecia que a lâmpada de Deus estava para se apagar lá no templo, e Samuel ficou reclamando.
Samuel não foi para outro lugar, assim, vou procurar outro templo, vou para um lugar onde tem mais adoração, vou para um lugar que eu sinto que tem a presença de Deus, que aqui tem um louvor que é vivo, tem uma palavra poderosa. Você já ouviu alguém falar assim? Ah, na minha igreja parece que está todo mundo morto. Na minha igreja o louvor está bem michuruquinha. Olha, quando a gente estava lá, quando eu estava lá em Osasco, e só tinha o Jody para tocar, né? O louvor, mesmo assim, era maravilhoso, né? Porque não depende dessas coisas, depende do nosso coração, da nossa entrega a Deus. E talvez alguns pensam, ai, mas não tem nem. E quando ele ia para o Shalom, então, não tinha nenhum instrumentista, a gente tinha que fazer tudo na capela. Vamos cantar na capela, sem instrumento. E mesmo assim, havia um louvor, havia uma adoração, porque não depende também dos instrumentos. Mas tem gente que fala, né? Ah, porque não tem um louvor bom? Ai, porque não tem uma palavra boa? Então vamos procurar outra igreja. Muitos se ofendem porque esses líderes não estão correspondendo àquilo que eles desejam. Ele não foi procurar outro ancião para expor as maldades de Eli. Ele não formou nenhuma comitê para julgar toda aquela situação. Samuel ficou ali e continuou servindo. E ele entendia que Deus colocou aqueles líderes como autoridades na vida dele, não para que ele fosse julgá-los, mas para servi-los. Ele, Samuel, sabia que Eli era servo de Deus e não dele. Samuel sabia que Deus era totalmente capaz de tratar com seus filhos. Os filhos não devem corrigir seus pais, mas é dever dos pais treinar e corrigir seus filhos. Mas como a gente pode lidar com aqueles que Deus deu para nos treinar e nos confrontar, se eles não estão fazendo isso, né? Podemos ajudar nossos irmãos que estão, vamos dizer assim, no mesmo nível, né? Então, vamos tratar e exortar uns aos outros, mas como que a gente vai falar para aquele que está sob autoridade sobre as nossas vidas? Então, Samuel decidiu isso, que ele iria servir a esses líderes, mesmo sendo corruptos, e o papel dele não era julgar nem corrigir esses, e a única vez que talvez houve uma correção foi quando Samuel teve uma visão de Deus e Deus trouxe uma palavra para Eli. Então foi a única vez que Samuel, esses nomes me confundem. Samuel foi ministrar na vida de Eli quando Deus deu essa palavra para ele poder ministrar para Eli. Ai, esses nominhos. Né? Então, o que acontece? Às vezes, por causa desses líderes corruptos, que talvez a gente tem que seguir, que a gente tem que obedecer, muitas vezes muitos ficam insatisfeitos e começam a murmurar. Eu lembro quando eu estava numa igreja, não vou falar onde, para não fazer fofoca, vamos dizer assim, mas quando a gente estava numa igreja e as pessoas estavam muito insatisfeitas com o pastor, eu lembro que a gente criou, algumas pessoas, né? Nós criamos
um lema para a gente voltar nossa mente para Deus, né? Então, quando alguém começava a falar mal do pastor, né, a gente falava assim: irmão, se eleva, releva, se eleva, releva, né? Assim, parar de olhar para as falhas do pastor, mas olhar para Deus, relevar no sentido de perdoar, de olhar para Deus, clamar para Deus pela vida dele e não ficar murmurando, porque a gente sabia que era errado isso. Então, isso nos ajudou muito a voltar nossos olhos para aquilo que Deus queria fazer. Eu penso, né? Talvez alguns falam, como assim Deus usa, né? Essas pessoas maldosas, essas pessoas que parece que o coração não está centrado em Deus. Deus usa, porque eu fui tão perseguida, mas foi tão maravilhoso no sentido do quê? Foi a época em que eu mais orei, foi a época em que eu mais busquei de Deus. E foi por isso que foi onde eu mais recebi. Porque estar com Deus, né? Então, às vezes, Deus permite situações assim para que a gente busque mais a Deus, para a gente não depender das pessoas, para a gente buscar de Deus direto. O que acontece? Quando essas pessoas começam a reclamar, começam a perceber que tem alguma coisa errada com a liderança, elas começam a sair e começam a buscar um lugar onde eles pensam assim, vou achar um lugar onde o louvor é muito assim vivo, né? Onde a palavra a gente sente que vem de Deus e aí começa a fazer uma lista, sabe? Que a igreja tem que ser assim, que o pastor tem que ser assado, que tem que ter assim, 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 assim. Começa a ter uma lista interminável. Mas a verdade é o seguinte: só Jesus é um pastor perfeito. Se a gente foge dessa situação para ir para um outro lugar, a gente procurando talvez uma liderança que seja impecável, a gente vai ser frustrado, porque a gente não vai encontrar. Ou você enfrenta, né, essas situações, ou você fica ofendido e acaba saindo para não ter que lidar mais com isso, né? Mas a Bíblia fala assim, que a gente só deve sair de uma forma, de uma igreja. Isaías 55, 12. Alguém pode ler? Eu vou ler. Isaías 55, 12. Vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria. Todas as árvores baterão palmas. Saireis com alegria, e em paz serei guiados. Será que essas pessoas que entram nesses conflitos saem dessa forma? Não, né? A maioria não sai dessa forma. Por quê? Elas acham que as igrejas são como lanchonetes. Por que lanchonete? Quem gosta de lanche já adorou. Porque lá na lanchonete você pode escolher o que você gosta. Mas a igreja não é assim. A igreja não é lanchonete. Viu? Não vem aqui buscando lanchinho, não. A igreja não é lanchonete. Não são vocês que devem escolher que igreja que deve frequentar. É Deus quem faz isso. Em 1 Coríntios 12, 18, fala o seguinte, pode ler alguém? Primeira Coríntios 12, 18. Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Conforme Ele quis. Deus colocou cada um onde devia estar.
né? Deus colocou você onde você deveria estar. Você está no lugar onde Deus colocou, onde Deus quer que você esteja. Mas o diabo, ele tenta ofender-nos para fazer com que a gente saia. Ele quer tirar os homens e as mulheres do lugar onde Deus os plantou. Se ele conseguir, né, o diabo conseguir fazer com que você saia, então ele teve êxito. Se você não se mover, mesmo no meio dos grandes conflitos, você vai estar estragando o plano de Deus, ou o plano do diabo. Então, espero que com isso vocês possam entender, né, que você está no lugar onde Deus quer. Então, esse engano é quando você fica procurando um lugar que tem as pessoas perfeitas, né? E acabam querendo estar nesses lugares. Muitos se tornam críticos, né? Por causa dos pastores, por causa das falhas desses pastores, e fogem indo para outras igrejas, procurando algum lugar para ver se é aceito, se seus dons podem ser usados, né? Mas lembre-se, quando você está fora da vontade de Deus, você não será bênção, nem será auxílio em nenhuma igreja. Quando você está fora da vontade de Deus, até aqueles relacionamentos que eram bons vão ficar estremecidos. E muitas vezes as pessoas saem da igreja e ficam tentando achar um outro lugar para poder ser, né? Lá eles não me deixavam ministrar, então eu vou procurar um outro lugar para poder ministrar. Você não vai ser bênção se você está saindo sem ser da vontade de Deus. Normalmente, as pessoas acabam ficando ofendidas por causa das situações, da forma como a forma como elas reagem à situação que não está muito legal, tá? Mesmo que às vezes as coisas não parecem muito certas, mas na verdade Deus permite que aconteça para que nós possamos ser trabalhados, para que nós possamos ser moldados, para que nós possamos ser melhores, né? Muitas vezes Deus nos coloca nessas provas para que a gente possa amadurecer, né? Para a gente ser refinado, para a gente ser tratado. E quando a gente consegue entender isso, é que a gente pode crescer e pode fazer aquilo que é a vontade de Deus. Uma outra coisa interessante. Vamos ler essa passagem, Salmo 92, 13? Salmo 92, 13. Estou lendo. Salmo 92, 13. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Aqueles que são plantados na casa do Senhor são aqueles que florescerão. Se você pegar, vamos usar esse exemplo que o salmista usou. Se você pegar uma planta e você ficar mudando de vaso em vaso, o que você acha que vai acontecer em algumas semanas? O sistema de raízes dessa planta vai diminuir e ela não vai conseguir florir e nem crescer. Se você continuar mudando, a planta vai morrer. Então,
Se essas pessoas que se acham que não estão sendo reconhecidas, nem encorajadas, e se sentem ofendidas e acabam saindo, né, e acabam indo para outro lugar, são como essas plantas que ficam mudando de vaso em vaso. Pega a perninha raiz e começa e sai ali da terra e vai para outra terra. Uma hora ela vai morrer. Para que a árvore possa crescer forte e possa frutificar, né, no tempo certo, ela precisa criar raízes fortes, né? Então, tá ruim, tá seco, não tem água, vai mais fundo, que lá no mais fundo tem os lençóis de água, né, no solo. Então, não tem chuva, a coisa não está melhorando, está ruim, está seco, a sua raiz tem que ser mais funda, né? Vai buscar aonde? Na fonte que é Deus. A igreja está ruim? Ai, a mensagem não é boa? Ai, tem briga com os irmãos? Vai mais fundo de Deus, vai em busca essa intimidade com Deus, para que você possa suportar o sol forte e quando vir as tempestades, quando vir aqueles tempos difíceis, que parece que vai te abalar e vai te derrubar, você possa aguentar. Vamos ver ali, Lucas 13, 6 a 9. Vou ler. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar frutos nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa aí este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar frutos, bem está, senão mandarás cortá-la. Uhum. Até Deus, né, fica desagradado quando a gente não está produzindo frutos. Aqui é uma história, né, e o Senhor estava contando de um viticultor que viu aquele figo sem dar frutos e ele já queria cortar, né? Não, então tá bom, vamos dar mais um tempo, vamos pôr adubo, né? Vamos esperar para ver, né, se essa planta vai produzir os frutos. Porque se o figo não produz os frutos, não serve para nada, né? Serve para ser lenha. Serve para ser lenha, pode até fazer uma sombrinha, mas, né? O salmista também usou essa inspiração, o salmista Davi, né? Quando ele falou sobre crescermos espiritualmente. Então, Salmo 1, de 1 a 3. Eu vou ler. Salmos 1, de 1 a 3. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Uhum. Olha só, não dá ouvidos para as pessoas más, né? Mas busca na lei do Senhor, quer dizer, medita de dia e noite, e ele é como uma árvore que está plantada do lado do rio,
Então, sempre vai ter água, né? E no seu devido tempo dá seu fruto, e suas folhas jamais murcham. Tudo quanto ele fizer vai ser bem-sucedido. Então, aqueles que estão buscando de Deus, mesmo que a situação ou seus líderes não estejam legais, mas você está buscando de Deus, você vai receber o alimento do próprio Deus e vai ser fortalecido a ponto de poder estar produzindo os frutos no seu devido tempo. Salmo 119, 165 fala sobre as pessoas que amam a lei de Deus. Outra pessoa pode ler, Salmo 119, 165. Grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Grande paz tem aqueles que amam a tua lei, e não tem tropeço, ou seja, né, seus caminhos são tranquilos. Grande paz. Tem muita gente procurando atrás de muitas coisas, sentir essa paz, mas só Deus, a palavra dele pode nos dar. Marcos 4, 16 a 17. É uma outra ilustração que Jesus usa para mostrar esse amor pela palavra de Deus e como ele pode nos ajudar a enfrentar as adversidades sem nos ofendermos. Parábola do semeador. Marcos 4, 16, 17. Pode ler? Bom, Semelhantes são esses os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo, antes de pouca duração, eles chegada a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Uhum. Olha só, essas pessoas que são os errantes espirituais são aqueles que foram semeados no solo pedregoso. Ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz. Não tem compromisso. Não tem essa firmeza, essa perseverança com Deus, né? E então, quando vem alguma tribulação, eles se escandalizam, eles se ofendem, aí preferem sair, aí preferem dizer que a culpa é do pastor, que a culpa é dos líderes, que a culpa é daquele irmão que falou aquilo para mim. Está começando a perceber como é que são essas pessoas? E acabam deixando o lugar que Deus escolheu e acabam se tornando errantes espirituais, porque não tem raiz profunda. Não tem nenhuma força, não consegue suportar as dificuldades ou a perseguição. Acabam se tornando um errante espiritual, perambulando de um lugar para outro, e desconfiado com todos os outros, com medo de que outras pessoas o maltratem. Dessa forma, também acabam deixando de produzir os verdadeiros frutos espirituais. Vamos ver outro exemplo. A história de Caim e Abel, lá em Gênesis. Caim, ele ofereceu uma oferta ao Senhor do seu próprio esforço, né? Ele gerou com muito esforço. Teve que arar o solo, teve que plantar, regar, fertilizar e proteger sua colheita. Ele fez com muito esforço no seu serviço para Deus. Mas aquilo representava o quê? O seu próprio sacrifício,
não a obediência em fazer do jeito de Deus. E Abel, por outro lado, ofereceu uma oferta de obediência, pegou o primogênito do seu rebanho, né, o melhor do seu rebanho e a sua gordura, e ofereceu para Deus. E Deus, então, se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Mas Deus, ele já, na verdade, Caim e Abel sabiam dessa história. Quando Adão e Eva pecaram e eles tentaram cobrir a sua nudez com aquela folha da barreira, que talvez representasse as suas próprias obras, Deus não aceitou aquilo. Ele matou um animal e cobriu com a pele desse animal Adão e Eva. Então, Adão e Eva devia ter falado para Caim e Abel sobre isso, né? Que eles deviam oferecer um sacrifício que agradasse a Deus. Mas Caim, ele tentou ganhar a aceitação de Deus, independente do que Deus tinha falado. Porque Deus falou para Caim que se ele oferecesse sacrifícios que são agradáveis a Deus, ele teria aceitado o sacrifício de Caim. Mas Caim não aceitou essa palavra de Deus e pior, ele descontou em quem? No Abel. Ele foi lá e matou o seu próprio irmão, o Abel. E por causa disso, Caim acabou se tornando um errante pela terra. Vamos ver essa passagem de Gênesis 4, 11 e 12. Bom, eu vou ler. Gênesis 4, 11 e 12. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois, quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Olha só a consequência da rebeldia, vamos dizer assim, né, de Caim. Até a terra que ele produzia, que dava os seus frutos quando ele plantava, quando ele arava, não vai mais dar. A terra, ali onde você se refugiava, não vai mais ser sua força. Você vai ser agora um fugitivo e um errante. Aquilo que Caim mais temia, que era ser rejeitado por Deus, trouxe um julgamento sobre si mesmo. Exatamente pelo jeito, pelo meio através do qual ele tentou obter a aprovação de Deus, agora estava amaldiçoado por sua própria mão. O solo não vai mais dar a sua força. Os frutos só se brotariam com muito esforço. Os cristãos ofendidos também eliminam essa capacidade de dar frutos. Jesus, ele comparou, então, o solo, né, lá na parábola do semeador. Assim como os campos de Caim eram estéreis, o solo de um coração ofendido é estéril, envenenado pela amargura. As pessoas ofendidas até podem ter essas experiências religiosas, milagrosas, palavras de conhecimento, pregações fortes, cura, mas isso aí é tudo os dons do Espírito, não são seus frutos. Nós vamos ser julgados, né, diante lá do julgamento final de Deus,
através dos nossos frutos. Se você não tiver frutos, já vai ser cortada, né? O dom é graça de Deus. Deus é um presente, né? O dom Deus dá para nós. Mas os frutos precisam ser cultivados. Triste, né? Caim se tornou um fugitivo errante por causa dos seus atos. E nos nossos dias aí existem muitos fugitivos e errantes espirituais nas nossas igrejas. Muitos com dons de canto, de pregação, de profecia, como não são recebidos bem pela liderança da sua igreja anterior, vão em busca de outro lugar. Correm-se rumo, carregam consigo uma ofensa, procurando aquela igreja perfeita que receberá seus dons e que curará suas feridas. Eles se sentem esgotados e feridos e perseguidos. Sentem como se fossem Jeremias dos dias atuais. Acham que todos estão contra eles. Não conseguem receber mais nenhum ensinamento. Todos estão contra mim. Eles falam que eles são santos, mas que são vítimas da perseguição. Acabam desconfiando de todos. Gênesis 4:14. Olha o que Caim disse. Gênesis 4:14. Pode ler alguém? Bom, eu vou ler. Gênesis 4:14. Hoje tu estás me expulsando dessa terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Olha só, Caim estava com esse complexo de perseguição. Ele achava que todos estavam contra eles. Muitas vezes essas pessoas que são ofendidas, elas acreditam também que todos estão contra elas. Com isso, é difícil de ver as áreas na sua vida, na sua própria vida, que precisa de mudança. Então, acabam se isolando e reagem de uma maneira que acabam sendo um convite para um abuso, né? Provérbios 18:1. Quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Exatamente. Quem não quer estar junto com o outro, na verdade, está buscando só as coisas para si mesmo, coisas de interesse próprio. É um egoísta, né? E acha que é melhor do que o outro. Então, eu coloquei aqui como conclusão. Deus, ele não nos criou para vivermos separados e independentes uns dos outros. Ele quer que nós tenhamos esse prazer de cuidar e sustentar uns aos outros. Uma pessoa que está isolada, ela só vai satisfazer a si mesma, mas não a vontade de Deus. Mas muitos acabam se colocando nessa prisão, fica perambulando de igreja em igreja, né? Essa prisão da amargura, essa prisão do ressentimento, de achar que os outros foram injustos com ele, né? E buscam até de relacionamentos e acabam se isolando no seu próprio mundo. Por que eles se isolam? Para não entrar em contato com suas próprias falhas, né, de caráter, e preferem ficar isolados porque assim estão protegidos. Não confrontam suas próprias fraquezas, suas próprias dificuldades.
E em vez de enfrentar, fogem. Mas o desenvolvimento do nosso caráter só acontece quando a gente consegue encarar esses problemas e quando a gente decide encerrar. Para mim, eu penso que uma vitória foi quando perdoei aqueles que me ofenderam. E isso trouxe uma liberdade no meu coração. Sabe aquela leveza? Porque você, no final, acaba ficando preso, né, naquela amargura e ressentimento. E toda vez que aparece alguma coisa parecida com aquilo lá, você já começa a ficar ranzinza, seu coração começa a ser crítico e acaba deixando a gente mesmo pior, né? Então, o segredo, como diz aqui, que Samuel não se importou, mas seguiu a Deus, obedeceu a Deus e serviu aquele líder mesmo corrupto. E Deus mesmo fez a justiça, né? Deus mesmo depois trouxe o julgamento sobre a vida de Eli e seus filhos. E Samuel pôde então ser aquele homem de Deus para poder trazer a palavra de Deus para o povo hebreu. Espero que aqui não tenha nenhum errante espiritual, né? Mas que se você sentiu em algum momento vontade de fazer isso, lembra que Deus te colocou no lugar que Ele queria que você estivesse, né? E estar na vontade do Senhor, mesmo que às vezes as situações não sejam boas e sejam difíceis, a gente só tem que buscar mais de Deus, da sua palavra e deixarmos que nossas raízes se aprofundem em Deus, para que aí a gente consiga produzir bons frutos. Diz que aquelas árvores, né, plantadas naquelas regiões que dá aquele frio que vai vir essa semana, estejam preparados, né? Dizem que essas frutas que são plantadas nessa terra que tem muito frio, pensa que aquele frio vai matar, né, aquelas árvores, mas não. Se você conversar com um agricultor, você vai ver que aquelas árvores plantadas no lugar onde tem esses tempos adversos produzem frutas mais docinhas. Né? Então, se suporta bem a tempestade e o frio, vai dar frutos mais gostosos, né, e saborosos. Então, que nós sejamos essas árvores, né, plantadas com raízes profundas para que nós possamos produzir frutos e produzir frutos bons, né, bem docinho. Nem vamos orar? Senhor, como é difícil muitas vezes suportar situações difíceis e estarmos debaixo de uma liderança que às vezes a gente não concorda. Mas eu entendo, Senhor, que o Senhor nos coloca onde nós devemos estar. E sei que hoje em dia muitos aqui reclamam do presidente, governador, prefeito, das autoridades que estão sobre nós. Mas, Senhor, perdoa que a gente possa entender, buscar na Tua palavra e aprofundarmos nossas vidas em Ti, para poder compreender, mesmo nesses tempos adversos, aquilo que o Senhor quer realizar nas nossas próprias vidas, para que nós possamos ser árvores que produzem frutos no tempo certo, bons frutos. Abençoa, Senhor, a vida de cada um. Peço misericórdia por aqueles que ainda estão errantes por aí, que eles possam encontrar o lugar no Senhor,
né? E possam se regozijar e crescer. Então, abençoa, Senhor, eu peço tua misericórdia sobre essas vidas, ajuda elas a encontrarem o lugar certo. Às vezes é voltando e conciliando, Deus, com aquilo que a feriu. Então, eu peço, Senhor, ajuda cada um de nós a entender e descobrir a tua vontade nas nossas vidas. Entrego, Deus, todas as dores, feridas que muitos talvez estejam carregando, que o Senhor cure, que o Senhor restaure. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou dar a bênção, né, para a gente poder encerrar a gravação. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e a força do Espírito Santo esteja com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém.